Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito especial para mim, que eu queria trazer, né? Estava tentando ver a agenda aqui, que é sobre saúde mental, né? A gente está trazendo uma psicóloga, inclusive é a dos meus filhos aqui também. Mas antes, assim, eu queria te convidar a curtir o canal, compartilhar, a se inscrever, porque é um canal que a gente está tentando trazer esses conteúdos para estruturar a vida do empreendedor melhor, para tratar de algumas coisas que acontecem na vida dos empresários. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, quiser marcar uma consultoria, então vai estar aí meu telefone, vai estar aí meu contato, pode falar diretamente comigo. A gente trabalha com parte de contabilidade, de consultorias também, então fique à vontade, você vai falar diretamente comigo, tá bom? Seja bem-vinda, Maeli. Muito Obrigada. obrigado por ter vindo. Muito obrigado por nos prestigiar. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade. Então, eu queria que você começasse ali se apresentando, contando assim a tua história profissional, de formação, né, trajetória e como você chegou essa sua profissão que é muito importante no dia de hoje. Contar um pouquinho, bem resumido, né? Pra gente Fica à vontade, pode. dar um foco aqui. Eu sou de uma família assim dantesca, né? Muitos irmãos, tios, primos. E o meu foco maior ali na escolha da psicologia foi justamente para entender o mundo dentro da minha casa. Somos seis irmãos. Nossa, sei. É, seis irmãos. Então, assim, cada um com uma personalidade totalmente diferenciada, né? Cada um respondendo de formas diferentes ali. Então, assim, não tive dúvidas ao escolher o curso de psicologia para mim, né? Digo que, assim, isso de fato abre uma oportunidade grande na minha vida para eu conhecer e entender um pouco daquele contexto que começou no interesse familiar e despertou para algo maior, né? Onde hoje o meu trabalho foca no entendimento dessas emoções e nos comportamentos, mesmo entendendo que naquele contexto dos mesmos pais, né, morando todo mundo junto, personalidades tão distintas aconteciam e surgiam ali dentro. Então, esse foi o início da minha escolha pela graduação de psicologia, né? Aí depois eu fiz minhas especializações, aí ficou dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens, né, que tem uma comprovação científica grande em muito desses transtornos que hoje a gente vê assim fácil no mundo atual, né? Fiz outras formações, mas hoje especificamente fico dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Né? Além de eu atender, né, em algumas clínicas, em algum momento atrás, hoje eu só estou num consultório mesmo, Tá bom, no meu depois você consultório. deixa o seu contato Tá. também, a gente vai deixar, caso alguém queira entrar em contato. Queria que a gente começasse esse podcast para você dar um spoiler ali, dar um overview de como você entende que está a saúde mental das pessoas nos dias de hoje. A gente vê que tem muita gente doente por um montão de Sim. coisa. Sim. Aí depois, se você quiser entrar, o que você entende que são as maiores causas. Depois aqui tem mais perguntas lá na frente que a gente vai tentar aprofundar. Eu queria entender como você hoje avalia, como é que está a saúde mental das pessoas, Bom, de uma forma geral. diante de um contexto, desse nosso contexto atual, eu até acredito que existe uma evolução, né? Porque antes era tido como algo meio às margens de um tratamento, né? Onde quem procurava psicólogo era maluco, né? Então quem fazia tratamento era basicamente quem sofria. Ah, Houve, eu acho que no entendimento. uma melhora no entendimento, uma conscientização melhor. Então, isso positivo, né, ocorre como positivo. Então, eu entendo que existe hoje a busca de um conhecimento, de um autoconhecimento para todos, né, porque existe a necessidade, né, ali existe um transtorno, ali existe uma causa, a gente busca o equilíbrio, né, dentro do que está sendo visto, né.
Entendi. E quais são as características que você entende que são frequentes para as pessoas que empreendem, assim, que pode se tornar assim, fonte de estresse, de sofrimento? Você atende criança, né, adulto, Sim, crianças e adultos. empresário, CLT, né? Então, assim, como aqui é um foco um pouco mais de empresário, né? Se você também quiser entrar em alguns Sim. pontos de como isso influencia as crianças, né, que são os filhos, os frutos disso tudo, ou talvez de alguém que seja CLT que também sofre isso, a gente está aqui prestes a ter uma regulamentação também na saúde do trabalho, enfim, de tratar um pouco mais nessa parte psicológica, apesar que isso tem um viés um pouco de tentar passar para o empregador alguns custos, mas enfim. Mas acho que também é válido, porque os funcionários sofrem, os empresários sofrem por toda essa pressão que a gente, que a gente tem. Então, assim, como você entende quais são as características frequentes associadas ao empreendedorismo que pode se tornar fonte de estresse e sofrimento? Dentro do que você está, né, perguntando, trazendo, eu acho que uma das características importantes e visíveis nos empresários, de forma geral, né, nesse grupo, é a busca do perfeccionismo, né, é aquele empresário que ele está o tempo todo na busca da perfeição ali, na busca de ter tudo sob o controle dele, né? Esse tipo de profissional, essa característica de profissional que é proativo, né? Que busca essa proatividade, que busca estar sempre de acordo com que tudo que está no mercado de trabalho, esses são os profissionais que eu vejo hoje entrando no consultório com mais questões de ansiedade, mais questões da saúde mental, né? Que mexe bastante com a saúde mental deles, né? São mais um grupo dentro desse perfil. E aí, assim, mas quais são os problemas que você entende? Assim, eu entendo também que o empresário sofre muita pressão, Uhum. né? É uma atividade, assim, que você sofre pressão no seu dia a dia, sofre pressão em casa, sofre a pressão de você chegar e ter que pagar, né, as contas, tem a situação financeira, tem a econômica do país. Então, assim, não tem zona de conforto, né? Tem que É uma lidar ali. pressão, né? Você também é empresário, né? Você deve conviver um pouco. é, você também vive um pouco você também vive um pouco a face do empresário, né? Sim, Você sim. tem que estar ali, a conta tem que fechar, você tem que pagar as contas. É, quais são os principais problemas de saúde que você entende que podem ser consequências dessa vida do empresário? Porque assim, você tem o estresse, você tem. A gente falou aqui um pouco no outro de frustrações. Eu, ano passado, eu vivi muitas coisas na minha vida, né? E, enfim, as frustrações, acho que eu entendo, tá? Não sou você é profissional melhor do que eu, mas eu entendo que a frustração é o grande início de muita coisa. Sim. Que através da frustração você cria uma expectativa, aquilo não é atingido, e você começa remeter a traumas do passado, por palavras malditas que acontecem, fala que eu sou isso mesmo, aí as coisas não acontecem, você tem que estar com aquela pressão, e você tem que no outro dia levantar para pagar as contas, né? O que que você enxerga no final hoje que são as doenças da mente mais frequentes no empresário? Então, hoje, eu vou pegar do que eu atendo, né? Da Sim, grande, do público ali que do chega para público, mim. né? Hoje o que vem mais Que é é a maior. ansiedade, né? A ansiedade, o burnout, né? Que aí é o esgotamento profundo, né? Não dá conta, e aí entra, e a depressão. São um dos três grandes pesos em relação à saúde mental que impacta diretamente a eles, né? A todos, Mas na eles verdade. reclamam que são sozinhos? Então, um líder é interessante, né? Porque um líder, eu vejo eles não transparecem isso, né? Parece que estão sempre com muitas pessoas, mas na realidade, quando eles se colocam e se abrem, eles estão sempre sozinhos.
É uma percepção que, inclusive, na semana retrasada, estava conversando com um paciente e ele falou assim, engraçado que a percepção que eu tenho é que eu estou sempre rodeado de pessoas, né? Estou sempre colocando um funcionário para fazer isso, para aquilo, troca entre outros empresários, mas no final da história é eu com eu mesmo, né? Você paga as consequências Sim, do eu sim, sozinho. sim. Então, assim, tudo vai acontecer se eu fizer acontecer. É nesse sentido, né? E essa responsabilidade, essa carga de responsabilização grande que eu vejo acontecendo E esse aí isso desencadeado, né? responde um pouco a questão da pressão que a gente Sim, falou, né? sim. Que a pressão ela é muito grande nisso. Como é que você, assim, eu também entendo que você tem em casa, aí eu queria que você falasse da diferença psicológica. Uhum, Quando você tem um casamento, quando você tem ou então pessoas em voltas, famílias e tal, que tem a mesma visão dele, que alavancam ele, assim, de não vai dar certo, vai colocar, é isso mesmo, eu acho que facilita e evita muitas coisas. Quando ele ainda tem um entorno em casa de diferentes perspectivas, de diferentes são opiniões. características, eu acho que isso faz entrar cada vez mais naquele buraco, né? De frustração, né, Bruno? Aí entra nesse lugar de que é difícil alcançar realmente aí diante de alguma frustração no trabalho, porque ocorre, empresários passam por isso acho que o tempo todo, né? Não deu conta de um contrato, não deu conta de uma coisa, uma situação, e não ter esse apoio em E casa às ou vezes lá, não é nem por mal, não ter, é por não, nem característica das sempre. pessoas, né? É, Porque assim, você já tá pressionado numa situação em que não tá dando certo. uhum, Aí tu chega em casa, não desiste mesmo que isso não vai dar certo. sim. Cara, tu entra em parafuso. Sim. Realmente eu posso estar indo no lugar É, errado, para a direção não, errada. mas a minha visão é essa, eu tenho essa visão, eu sei que vai dar certo. E, cara, como é que você luta contra isso se você tá abalado psicologicamente por várias coisas que acontecem? Então é muito difícil você ter essa firmeza ali para você seguir mediante a tanta Sim. adversidade. Eu acho difícil, Bruno. Eu acho que, de fato, diante desse exemplo que você trouxe, há uma dificuldade quando não temos um apoio, uma torcida, né? Ou pelo menos, vamos tentar mais uma vez, né? Vamos ver se esse realmente não é o caminho. Você já viu todas as possibilidades? Essa seria a torcida, né? Essa seria oportunidades de que que as pessoas em torno fizessem como torcida, né? Para que a própria pessoa conseguisse ali alavancar. Eu acho que a torcida, assim, de a pessoa que tá tô falando assim, tá sendo a pessoa que tá do seu lado, enfim. Eu não tô falando de esposa, não, tô falando de tudo em volta. Sim, É, os próprios colegas, né? seu próprio Ou colega, os liderados, sócio, enfim. essas coisas todas. Mas assim, eu entendo assim que às vezes tá na torcida, quer e tem características diferentes. Tem uns que são muito na frente, que são visionários, tem outros que são mais pessimistas. Sim. Então, o pessimista lidar com essa questão de Diferentes ser, personalidades, né? diferente personalidade é muito conflituoso, né? Nem que a outra pessoa faça por mal. Mas aquilo acaba entrando num conflito maior, e aí quando é uma centelha, assim, que é uma frustração que acontece, eu entendo, tá? Que isso desencadeia várias outras situações. Sim. Medo, enfim, traumas do passado. Então, se você escutou lá embaixo que você não seria capaz, você conseguir É até um ponto de momento, gatilho para que você um ponto de levante isso. gatilho de um montão de coisas, né? Sim. Tô errado? Não, não é nesse caminho. É através dessas percepções que fazem com que a gente levante alguns traumas, alguns gatilhos que façam com que a gente não vá à frente ou que a gente persista, né? Persista em relação a algum objetivo. Você fala muito de comportamento e emoção, né? Como é que o comportamento e a emoção pode ser utilizado de uma forma positiva dentro do negócio e de uma forma negativa, assim, dentro do empresário? E assim, quando você atende muita gente, Sim, mas você também é empresária, né? sim. Então você também lidar com toda. Você atendia num lugar, mudou.
aí agora já tem lá secretária, né? Já tem negócio, já tem uma sócia. Então você também vive isso, né? Do dia a dia. É, como é que você consegue lidar ali com as emoções, com os comportamentos? Porque assim, eu acho que é uma faca de dois lados. Você sabe o que te faz mal, o que pode te levar para o buraco, mas você também sabe qual é os gatilhos que podem te fazer superar Sim. e As trabalhar a sua limitações também. mente para que um problema possa ser melhorado e alavancado, né? Assim, trabalhar, como você colocou, né, enquanto empresária, vivendo, né, vai para os dois lados, tanto quanto psicóloga, eu estou ali como empresária também do espaço, né, de psicologia. Mas, assim, eu vejo que, de certa forma, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, e aí eu acho que a maioria de quem trabalha na saúde mental já tem isso encaminhado, é ter a consciência de aquilo que eu posso, aquilo que limita, quais são os meus gatilhos, o autoconhecimento, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes da gente ter no momento para trabalhar qualquer medo, qualquer trauma, vem desse Acho que é o primeiro, né? autoconhecimento. Que é o alto. Tem um que até o Paulo Vieira fala que é o autoconhecimento, não, que é a. Cara, eu vou lembrar que é. Quando você olha pra você e você. Eu falei agora, não falei prof, com outro que é. Esqueci, mas é o que você avalia que, cara, as coisas que acontecem também por culpa sua. Que é a autoavaliação, né? Vamos dizer assim. Então, quando Sim. você começa a reconhecer isso, reconhecer sua fraqueza, você consegue controlar a tua mente de uma forma que você não consiga entrar num, virar sua cabeça para alguém e falar, não, você não vai conseguir, não, eu vou conseguir, porque eu acho que eu acho que você trabalhar isso, você consegue trabalhar a emoção para que se torne um grande diferencial, porque assim, todo mundo fala do TDAH. Eu acho que eu tenho, que eu respondi ao questionário. Essa sacanagem lá Eu de acho que você 20. bateu, não bateu tanto, bateu as Quase. Não ideias. teve hoje que não. Sem brincadeira. Eu até parei no meio do vídeo ali. Mas, mas o TDAH ele tem um superpoder, que é o foco, né? O foco, autofoco. Sim, quando E a memória também, né? Então, assim, de você lembrar das coisas, os detalhes das coisas e tal, de você ter. Engraçado que assim, eu esqueço as coisas pequenas ali do dia a dia e nas outras eu consigo dar uma memória. aquilo que foi significativo, né? Exatamente. De forma a ter mexido com você e É. você traz isso. E eu acho que o TDAH é. Ontem eu tava um dia assim, acho que anteontem, falei assim, cara, não dá, tem que controlar isso, porque começa a falar no WhatsApp, tu vai no WhatsApp, alguém fala um negócio, cara, tu vai fazer o outro, aí tu fala, cara, tá fazendo quatro coisas ao mesmo tempo. Aí tu fala, não, não, deixa eu pegar aqui, ver e colocar. Mas ontem, por exemplo, fiquei até 3 horas da manhã vendo negócio de IA. Já aprendi a mexer, já botei lá o contexto e tal. E eu acho que isso é legal, por um lado, assim, porque tudo que é ruim na sua vida, você consegue tentar encontrar algo para você poder reconectar e utilizar aquilo para algo muito bom. Busca uma superação, né? Isso. Buscar uma Eu acho superação que a para isso. emoção bem controlada, ela pode te alavancar muito além da dor. Então, Como é que você entende isso? vamos lá. E desde os pequenos, inclusive, se seus filhos não souberem isso, eu passo a grande máxima ali uma das, né, da TCC, né? Meu pensamento me direciona para a minha emoção, que me direciona ao meu comportamento. Se eu penso que sou algo ruim, eu sinto algo ruim a respeito disso e me comporto da forma que eu penso, né? Então, se eu tenho emoções que não me levam a lugar algum, ou do tipo, cara, eu realmente me sinto nada, fico muito triste, não vou conseguir, são os pensamentos, porque provavelmente tive pensamentos em relação a isso. Provavelmente tem lá uma experiência de vida que me gatilha todas as vezes que acontecem situações da minha vida, né? E aí meu comportamento vai ser destrutivo para mim, né? Autodestrutivo. Então não vou à frente, eu vou ter medo de engajar, de ir para novos negócios, novos desafios. Quero crescer, quero sair daquela sala ali onde, né, você Sim. conhece.
Mas a gente pondera, enquanto empresário, a gente tem que tomar um planejamento mais assertivo possível. Não quer dizer que vai acertar sempre, mas pelo menos um planejamento assertivo. Se eu pensar de forma que, cara, já tive outros problemas na vida, isso vai me bloquear, né? De certa forma, não vou à frente. Mas se eu tiver isso bem, bem delineado, no sentido assim, cara, isso já me prendeu lá atrás, né? Isso já me impediu outras vezes de avançar. Se eu não entender isso, eu não fizer essa visão do que eu tenho, e aí, obviamente, isso foi com o passar do tempo. Eu tenho também a minha psicóloga, né? Psicólogos também têm psicólogo. É, Então, se não houvesse isso, não houvesse essa ajuda que pudesse, mas ele, ó, para aqui, olha que foca aqui quanto o que você já conseguiu, né? Se não tem um direcionamento ou um autoconhecimento do que você pode ou não, fica difícil, né? sim. Fica travado, vamos dizer assim, né? Trava ali. É porque assim, o que que eu entendo assim, eu tô te falando, eu vou te contar um testemunho, mas assim, eu sempre fui muito é, desafiado quando todo mundo fala assim, você não vai conseguir e tal, foi onde mais eu consigo ter força e colocar. Só que Trabalho durante, sob desafio, né? sabe, demais. Quando você fala que não vai, ontem eu tava lá fazendo negócio, falei, cara, não vou coisa, não vou dormir quando eu conseguir. Só que isso também me trouxe, juntado com outros problemas, a ser uma vingança. Vingança não vou dizer nem vingança, mas de tentar fazer uma parada por exemplo, então isso aqui até eu vou comprar também, eu vou comprar mais caro porque eu posso. Teve Hum, uma vez que uma discussão com meu pai com 18 anos assim, meu pai sempre me obrigou a trabalhar de 14, enfim, aí quando chegou aos 18 anos, mais ou menos, ele a gente entrou numa sociedade de uma loja. Aí ele arrumou um sócio que demorou 3 meses e saiu fora, fiquei sozinho. Então aprendi muito ali, enfim, ele não ligava muito pra loja ali e tal, ajudava um pouco, mas acabei que coloquei, assim, fui colocando. Aí teve uma vez que eu pegava carro, eu gastava pra caramba, e realmente eu gastava. Chegava final de semana, porque na minha mente falou, eu trabalhei a vida toda, se eu tô trabalhando, tem que colocar. E ele foi um dia brigar comigo, falou, não, você não pode fazer isso. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Não é meu trabalho, né? Sim, então vou fazer o que eu quiser e dane-se. Tava errado, né? Porque tem que também querer meu bem, enfim. Mas também gera uma vingança e uma questão que pode ser destrutiva para você. Então acho que sim, você também tem que lidar com isso de uma maneira. Por isso que eu acho que o tratamento psicológico ele vai ajustando. Ele pega talvez a tua característica. Não, então beleza. Porque é bom você utilizar uma palavra negativa para você se superar. sim, para mostrar superação. Porque se eu usasse uma palavra negativa para me afundar, aí que eu ia morto mesmo. Mas você vê que assim, você passou de um ponto e aí começou a ser destrutivo para você? Sim, porque aí você compra uma coisa, compra um carro que não deveria comprar, compra o gasto, porque, pô, então, eu vou gastar mesmo. E aquilo entra no desequilíbrio Sim, que você utilizou uma coisa que você poderia utilizar para o bem, para uma coisa muito ruim, entendeu? sim, sim, Então eu acho que eu queria que você avaliasse isso, porque assim, isso existe mesmo, assim, porque eu acho que tudo na vida que acontece com você, você tem dois lados. Tem pessoas que vão sofrer, vão colocar, vão tratar, mas você também pode usar isso como ponto de virada na sua vida. sim. Só que o rancor, a raiva, o ressentimento, a vingança, ela ela não pode estar debaixo dessa tua força de virada, entendeu? Senão Então, pode ser mais destrutiva, até muito maior do que o próprio trauma. como você colocou, assim, eu não sei um contexto geral da situação, mas me parece que não era uma relação saudável aí, né? Não, Não existia uma relação saudável. De qualquer forma, gerou mágoas, gerou ali uma frustração grande em relação a essa relação e outras coisas mais, né? Como você falou, tudo que você falou, rancor, vingança.
Nada disso é favorável, né? Tudo Sim. é destrutivo, destrutivo. De certa forma, você tentava provar, não consigo, não faço assim, não vai fazer, então eu vou confrontar, né? Uma das coisas que o TDAH faz de melhor, né? Eu vou no confronto, eu vou pro confronto. Não, não diz que não posso, então vou fazer, vou mostrar que posso. Então, sendo que é demais, algo que tudo que é demais, né, Bruno? Ele vai fazer exatamente algo para gente destrutivo, né? Ele vai para um outro lado que não vai ser favorável principalmente para você, né? Para Sim. ninguém. E Então, isso dentro do negócio pode ser totalmente destrutível, né? sim, sim, Porque se você levar essa vingança como vaidade, como um montão de coisa, ele pode levar pro buraco, pode levar sim. para uma crise financeira sem necessidade. Sim, eu tenho até um exemplo de uma empresária estava iniciando a questão mais de bolo relacionado a doces, né? E ela queria provar dentro do grupo, né? E começou na escola, dentro do grupo da escola, que ela era a mais solicitada dentro desse grupo. Mas ela foi com tanto afinco, mas com tanta gana em relação a provar que ela era a mais requisitada, que deu um desenrolar. Ela era minha paciente. E ela deu um desenrolar destrutivo para ela, né? Porque assim acabou que entrou numa briga, né? E no grupo, pelo que eu entendi que ela estava trazendo, o grupo preferiu a posição e o posicionamento da outra pessoa, da outra concorrente dela dentro desse grupo. Mas ela foi no confronto. Aí a gente vai entender o outro lado, né? Ela fez isso porque ela tem uma mente Sim, maldosa, cruel. Não. Mas se eu pego a história de vida dela e vou olhando o que fez ela tomar isso, quais foram os gatilhos que levaram ela a se sentir no lugar de invalidada, de uma pessoa que não é ouvida, de uma pessoa com as emoções de fracasso, a competência dela não está sendo vista, e o que fez ela se posicionar de forma tão inadequada naquele grupo que derrubou, né? Ela foi inclusive excluída do grupo, e a gente fez lá um trabalho com ela justamente para levantar ela da forma de comunicação. isso é engraçado que isso remete a trauma, a frustração, Sim. que pode desencadear outra coisa, que assim, E se você não reforça, tiver, né? E reforçando se isso. você não tiver uma ajuda psicológica muito forte ali para você entender, Sim, e você coloca, e você também é cristã, né, assim, sim, sim. e eu acho que, não sei como você entende, mas eu acho que na sua área, como você sendo cristã, então não que você vai colocar ali, assim, você tem que ser profissional, mas você consegue juntar um pouco muitas coisas que acontecem e ajudar, né? Em traumas, em frustrações, enfim, em coisas que a gente, quando tem uma fé, a gente sabe que tem coisas impossíveis que fala, cara, isso aqui é só Deus mesmo pra fazer isso Sim, aqui, porque senão era impossível mesmo. Mas existe toda uma ciência por trás, né, de como sim. lidar com isso. Então, como é que você avalia a tua fé dentro da sua profissão? Você não estava nem no script, não, né? Então, na verdade, a fé, eu realmente tenho uma base muito forte em relação ao que eu desenvolvi de crer, né? Não trago isso da psicologia, porque não tem como fazer isso lá, atendo, né, todos os públicos, né, de todas as religiões ou pessoas sem religião alguma. Mas eu vejo, de certa forma, que a espiritualidade, no geral, hoje no mundo que a gente vive, né, que vivemos, em relação a você praticar a sua espiritualidade, naquilo que você acredita, a gratidão, isso é algo que eu vejo fazer sentido em vidas que muitas vezes chegam vazias, sabe? No sentido de não Olhar para ter. coisas que é muito, Não que você sei. tem que ser grato, né? Isso, olhar do tipo, aquela pessoa que chega num consultório que vem com aquela carga do tipo, cara, eu tô fazendo um esforço danado, tô numa correria danada, deixando de estar com a minha família, numa corrida para trazer o melhor para minha família, que é basicamente os empresários, né? A família hoje está Se a nessa pessoa chega no correria. teu, ele quer corrigir a rota, né? Sim, Ele já sim. entende que É a uma vida das não é um primeiras coisas momento. que eu É, costumo
ele já trocar com o sabe que ele paciente. não consegue. Sim. Então, É algo que a primeira coisa, mas eu tô errado. Não, a primeira coisa, assim, você já teve o autoconhecimento de entender que algo está saindo fora do seu controle, você está buscando ajuda. O seu lado saudável está aqui. Então, a gente vai buscar aumentar esse lado saudável. A gente tem vários, eu costumo dizer que vários lados nossos que vêm de vários esquemas que tem, mas já é uma autoterapia, né, um outro podcast aí para fazer em relação a isso. Mas temos. E quando não atendidos, quando nós não somos atendidos nas nossas necessidades básicas, eles vêm com tudo em cima de sintomas. E aí vem os sintomas da agressividade, o sintoma de se sentir fracassado, da baixa competência, de frustração. Isso vai desencadeando algo muito maior do que, né, simplesmente uma frustração ali. e essas frustrações, isso que acontece, até onde é da característica da pessoa. Por exemplo, se você está agressivo, se você está estressado, ansioso, até onde é seu, de coisas que aconteceram na sua vida por uma árvore genealógica, e até onde isso passa para os teus filhos, até onde é o teu convívio que passa isso. Porque eu acho que pode ter uma confusão, né? Porque puxou o pai ou a mãe porque é desse jeito. Mas eu acho que tem coisas que não é que a pessoa nasce com ele. Eu acho que o convívio faz a pessoa adquirir os mesmos vícios ali porque está convivendo com aquele tipo de pessoas. E às vezes as crianças se identificam mais com um, com o outro, enfim. Sim. Até onde é realmente alguns comportamentos são genético e Uhum. até onde é do ambiente. Não, comportamentos eles são aprendidos, né? Ele vem do ambiente mesmo. E aí eu tenho, como você colocou, né? Eu tenho experiências de vidas e vai fazer como eu iniciei falando, né? Mesmo os pais, com a mesma situação, Sim. um se comportava de uma forma e outro de outra totalmente diferente. Às vezes eu vi uma experiência que eu falei, cara, por que que meu irmão não ficou afetado como eu fiquei afetado em relação a isso que aconteceu? E eu Sim. ficava me questionando assim, justamente porque meu olhar era diferente dele sobre a mesma situação, no mesmo momento, né? Então, assim, não vem da genética. Existe sim um temperamento mais forte, um temperamento mais. Isso potencializa um comportamento, mas não significa que venha, você aprendeu, ou, desculpa, que você nasceu com o comportamento, você aprendeu. E o seu ambiente é o primeiro laboratório ali o primeiro estúdio, vamos dizer assim, de aprendizado em relação à situação, ao ambiente ali. Mas até onde, assim, vamos lá, porque beleza, tem a parte psicológica, tem de tudo isso, mas também esse ambiente que eu queria falar com você, o ambiente ele é muito, não existe mudança sem mudança de ambiente, eu Sim, entendo. Então, assim, às vezes você trocar, se mudar, às vezes até trocar um carro que teve um trauma, o teu local de trabalho, isso para sua mente, porque eu aprendi até isso no método sim. Sigma, né? Que ele fala que você tem que criar gatilhos novos para você treinar o teu cérebro a enxergar aquilo de uma ótica diferente, né? E é muito importante a troca, né, do ambiente. Só que existe situações, né? Se você é empresário, você tem uma equipe. Então, se o ambiente está ruim, você não pode mandar 10 pessoas embora. Sim. Ou você pode dar uma de maluco, recomeçar, enfim, Começa do zero, começa do zero. E também em casa, em casamento, né? Porque às vezes também, tem que continuar, mas aquela coisa é tão mal de saúde que às vezes, assim, cara, aquilo acaba te afetando melhor. Até onde ali é o equilíbrio entre, cara, eu vou tentar, porque eu tenho técnicas para colocar isso, ou até onde a mente está afetada e ela precisa dessa nova. Ou seja, assim, aquele empresário que está quebrado, falido, vive naquela situação ali, de falar, cara, até onde fala, então desiste, toma isso aqui como perda mesmo, aprende, reconecta e porque a sua mente vai entender aquilo de uma forma melhor,
ou ele ficar tentando, se frustrando, se martirizando e entrando naquele cenário onde vira um ciclo vicioso. Então, Tava no é, negócio. essa é a metodologia CIS que você está trazendo, né? Não, é Boa aquilo que parte do a que você está gente falando. coloca, porque assim, o que eu entendo? Por exemplo, você está num ambiente em Sim, que mas você. é o que você falou assim, ó. A troca do ambiente não muda o contexto do que eu estou sentindo, mesmo depois de eu fazer várias viradas. Mesmo que eu coloque como método incentiva pra gente, é que vai em Ah, tá, busca, né, de entendi. gatilho. Você vai estar no mesmo contexto, por exemplo, vou mudar de escritório, mas se o teu problema é a empresa, não adianta você mudar de escritório. Não Apesar que adianta. aquilo pode te reconectar e ser uma das falhas que você fala, ó, o que eu estou tentando te perguntar é o seguinte, até onde, cientificamente, vamos dizer assim, Uhum. você vai testando a sua mente para tentar treinar aquela situação, conviver com aquela situação, se cuidar daquela situação. Aí você troca às vezes de ambiente ali, mas você está tratando aquela essência daquele negócio. E até onde a mente fala assim, cara, isso aqui já, se você for muito além disso, a sua mente, sua mente não, mas por exemplo, se o cara não desistir do negócio, ele vai afetar a família, vai ficar Sim. gordo, vai, enfim, ter Problemas de um problema de saúde, saúde, físico, porque, mental. cara, você está tentando uma coisa que você já tentou cientificamente, você já colocou, mas não deu certo, você quebrou e, cara, segue para outra, tenta outra coisa. E até onde você cientificamente, quando é esse gatilho, fala assim, não, cara, porque dentro da terapia é engraçado, né? Mas assim ela te condiciona para uma decisão que ela vai te falando. Às vezes a decisão não é o que você queria lá no início. Eu chego lá, não, eu quero continuar na empresa, quero continuar casado, quero, enfim, fazer um negócio, mas tu vai abrindo a sua mente, tu fala assim, cara, Você vai abrindo a mente, na verdade, vai você abrindo vai, aquilo que então estava. me conserta tecnicamente. Então, é porque você falou do condicionamento, mas assim, o que eu vejo são mudanças. Você está falando de mudanças, até onde você pode perceber que dá para ir a mais, né, à Isso, até frente, onde é o limite da mente dá para insistir, né? para não ter Porque consequências piores. isso. Eu vejo assim, Bruno, uma das percepções que eu tenho em relação a isso, que assim, você pode trocar o cenário, você pode trocar de cidade, país e até condição financeira. Você, por um tempo, você pode ser satisfeito, né? Bater aquelas metas e objetivos ali. Mas se não for algo que de fato faça sentido em relação à motivação que é interna, que é algo que você colocou e as suas experiências de vidas, né, foram colocadas em cima disso, não vai fazer o menor sentido, né, continuar. Você em algum momento vai se frustrar novamente por não ter ainda as suas necessidades ainda atendidas, porque tiveram situações da sua vida que não foram vistas adequadamente, não foram ouvidas adequadamente. Então, para esse limite é muito pessoal, porque você tem que entender até onde está indo o prejuízo para você Sim. emocional. Então, se há um prejuízo emocional, como você falou assim, a terapia é engraçada que ela abre a uma visão, né? É como se você colocasse dessa forma, abre uma visão. Na verdade, a gente acende uma lanterna, obviamente a gente não vai dizer o que vai ser feito, né? Você precisa escolher, ó, tô vendo aqui que a sua direção melhor seria e mais assertivo seria se você fosse por essa, porque de tudo que você está trazendo na terapia, me parece que essa seria mais assertiva para você. Você não pode nem opinar. Não posso. Mas o que a gente faz é acender lanternas, assim eu costumo comparar, no sentido de devolver para você, como as pessoas costumam brincar, né? O psicólogo fica devolvendo a pergunta, né? Tem um paciente que fala assim, vai devolver pergunta? Não, eu vou fazer você refletir em cima do que você está me perguntando, né? Se realmente faz sentido isso na sua vida, você está me trazendo uma questão, e essa questão me parece ser uma das principais situações que estão engatilhando você para uma decisão importante. Então, eu preciso que você ouça isso. E onde ela está pegando? Quais são os seus pensamentos em relação a essa sua decisão? O que está travando você? Por que você
Aí, por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente estava falando no início de casamento, de pessoas, né? Em relacionamentos que às vezes acabam não sendo que sendo situações que não venham alavancar ali na questão do empreendedorismo. Há momentos que, se eu for pegar a situação onde a pessoa vai colocar para você ali em que momento eu devo fazer a saída, né, da relação, é o momento que você não está conseguindo, você está tendo prejuízos naquela relação, não está trazendo para você nada. Né? Então, em que momento eu estou percebendo isso? Será que eu já tentei todas as outras possibilidades? Será que eu vi que realmente as possibilidades Sim, mas é um realmente caminho que você tem foi. que fazer para Sim, esgotar, né? sim, foram esgotadas totalmente. Então, não adianta trocar cenários se o cenário está aqui dentro, Sim, né? se você não tratar o A problema. questão, né, Não que traz É para porque você. assim, quando você faz a terapia, engraçado assim que você começa a externar e não aceitar certas coisas, Sim, de palavras às vezes e tal, de uma forma às vezes até diferente, às vezes não tão mais vingativa, mas não por aceitar e aquilo, por você se posicionar, vamos dizer assim, aquilo às vezes você consegue reativar a tua mente e seguir adiante. Só que às vezes assim é muito complicado porque por mais que tudo tenha conserto na vida, tem consequências que às vezes é difícil lidar com certas consequências. E depois não se discute porque você fez aquilo, porque foi. Por exemplo, é, eu queria até entrar nisso com você, ter com um pouco mais de cuidado, assim, mas eu entendo que muito problema mental, né, assim, de coisas que foram afetadas, de tudo isso, causam suicídio, né? E também causa, e poucas pessoas falam, de alguns crimes que são feitos, né? Assim, de pessoas que cometeram algumas coisas por estar pressionada por um montão de coisas que talvez não teria a índole de fazer aquela situação, aquele delito ali, alguma situação, enfim, por, por problemas da saúde mental mesmo. sim, E muitos tentaram, e aí é muito fácil chegar assim, a julgar. Ninguém entende o que aquela pessoa que está ali tentou fazer, né? Por exemplo, uma pessoa que comete suicídio, quantas vezes ela tentou falar com alguém, às vezes dentro da igreja mesmo, porque a igreja tem uma visão às vezes muito ali, ela não é muito inclusiva em certas situações, porque, beleza, você vem do jeito que tá, mas se você passar 2 meses e não conseguir ajustar, ela vai fazer o clubinho dela, deixa aquela pessoa de lado porque a pessoa não, porque tem todo um ambiente que corrobora com aquilo ali, entendeu? Não é tão simples às vezes as coisas, porque por mais que ela vá ali, não, eu vou tentar sair das drogas, eu vou tentar fazer isso, mas ela vai voltar para casa, no mesmo ambiente que ela é abusada às vezes, no mesmo ambiente de um montão de coisa, sim. e não é tão simples assim. E isso chega a um suicídio, a um crime, a alguma situação em que foram muito abertos por isso. Você entende que essa saúde mental, isso tudo que é feito, ela pode chegar a essa consequência mesmo de suicídio, de crimes, Sim, de delitos, né, em relação a um posicionamento. de É, raiva, sim. de evidenciar algumas coisas. Então, a gente está falando também muito sobre essas experiências de vidas, né, que a gente tem passado. A nossa infância, ela é marcada diversas vezes e faz um sentido muito grande quando a gente chega na vida adulta e a gente não é ouvido. Nós não somos ali validados em muitas questões dessas necessidades. E aí, assim, como que eu chego à beira de um suicídio ou efetivamente de um suicídio? Aí vamos pegar o que você estava trazendo, que o foco a questão maior da gente falar dos empresários, né, dentro disso. Já atendi empresário em relação à ideação suicida, não efetivamente tenha chegado
de fato, graças a Deus, ao suicídio. Mas só dele pensar nessa possibilidade como uma resolutiva da grande problemática ali da empresa dele já é algo muito pesado, né? Muito difícil para ele de tolerar em pensar que assim, ele tinha uma família, na verdade tem uma família, né, ter uma família e ele pensar que ele estava caminhando para o lado de uma ideação suicida, né, fazia um peso Mas tu grande. não acha que às vezes não é suicídio que a pessoa. Eu tô falando várias vezes assim. Hum. Por uma pressão muito psicológica que a gente sofre, a gente deseja morrer. Não é nem de desejar. Não, então, Bruno, mas aí tem duas situações. Aquele que É, deseja, e aquele que né? E efetivamente aquele faz. que efetivamente busca caminhos para fazer. Né? Aquele que só pensa como uma possibilidade é algo ruim, né? De fato pensar como um caminho de solução. Aquele que idealiza, ele planeja, né? Ele faz um planejamento. Né? Aí essa situação em questão, ele fez planejamento com carta, e aí ele já foi numa sequência já maior, né? E graças a Deus vem um outro desfecho na família que foi tipo, tirou o foco da situação, que foi um problema com o filho dele, de saúde. Então, assim, tirou totalmente o foco que ele estava centrado nele em relação à empresa que não dava certo, e todo o investimento da família estava naquela empresa, não deu conta, e aí na hora, nas semanas que antecedia ao planejamento, né, onde ele Então sabia chegou a planejar mesmo. o que ele ia fazer, a carta já estava montada, tudo já estava planejado e organizado para que o fim acontecesse. Né? Veio o problema de saúde do filho dele menor. Então, assim, isso foi, e graças a Deus, nesse contexto, foi para tirar ele dos pensamentos de ideação suicida e levou ele para um outro lugar. Né? Ele, obviamente, continua em tratamento, não saiu ainda. Às vezes a família nem sabia, né? Não sabe. Na verdade, não sabe. Né? Porque pensa, imagina que né, nessa situação ele não trouxe à tona, né? Mas para ele trazer isso principalmente para a esposa dele, ele colocaria como fracasso, né? Mas Onde aí ele tu não acha fracassou, que o o peso. orgulho atrapalha muito? Porque Total. assim, eu acho que quando você comete um erro, quando você tem, a humildade de você reconhecer o orgulho, o que que eu entendo? Você mentir ou então tentar é, é, fazer com que aquilo seja diferente, você só piora a situação. Sim, sim. Então, assim, não fiz. Aí não fiz, você mente, aí você envolve outra pessoa, da outra pessoa você envolve outro, que aí você envolve um outro caso, e aí as coisas só vão tomando uma Pode, né? proporção por uma mentira, por um orgulho de se sentir fraco ou não. Então, assim, eu acho que é muito complicado entender um pouco a mente do ser humano, mas porque assim, os problemas cada um lidar com um problema com de maneiras diferentes, né? É engraçado que tem gente que não tá nem aí se a empresa está quebrada, financeiramente está quebrada ou não. Ele vai ser afetado por uma coisa muito, por outra coisa. Tem outras que, porque se a pessoa entender que às vezes o problema financeiro é o de menos que você tenha, se você quebrar, assim, cara, que às vezes por você tá, passar por problema de saúde, você tá ali Sim. internado, com teu pai ou mãe ali, enfim, ou então você Enfermidade. perder e tal, às vezes o dinheiro, você fica, cara, aqui o dinheiro eu preferia estar quebrado, né? Então, assim, são várias situações que vão acontecendo que a vida vai te falando, ei, então aquilo ali é, é muito pequeno perto daquilo outro que vai acontecer. Mas você entende que, assim, né, num caso é muito subjetivo, que para você é pequeno, para outro Não, claro, né, é isso. um mundo que ele não consegue, um Sim, muro, na e verdade. isso é até uma situação, porque o pequeno para mim não importa o que, mas é a minha dor que eu tô sentindo, Sim, sim. entendeu? A dor não tem como você julgar, E nem entendeu? medir, né, nem falar que a sua é menor do que a Nem minha. a outra e nem a outra, é verdade, porque isso, por exemplo, eu tive uma experiência que foi sobrenatural assim. Eu fui no Habib's um dia dele, porque eu tava muito mal assim de cabeça e tal, falei, vou no Habib's dar uma volta, era 10 e pouco. Aí eu parei o carro. E aí sim, sempre tem ali algumas pessoas que pedem ali no recreio, barra ali.
E aí quando eu passei por uma pessoa, aí eu falei, cara, tô muito bem, não, essa pessoa me pediu. E eu geralmente eu dou dinheiro, eu faço, porque o meu dízimo eu acabo dando, ajudando mais assim do que Sim. provavelmente na igreja. Mas eu falei, cara, não tava muito legal não e tal. Eu passei por ele e algo tocou no meu coração. Eu falei assim, cara, engraçado que ele não veio pedir dinheiro, ele só tava olhando pra dentro. E eu passei do lado dele e não pediu dinheiro pra mim. Eu falei, cara, que coisa estranha. Quando chegou lá dentro, eu olhei e falei, cara, pô, eu senti aquele negócio ali que, pô, preciso que, pô, queria ajudar aquela pessoa. Aí, às vezes você passa por isso, né? Sim. Você queria ajudar alguém, passa a oportunidade e fica se arrependido por não ter ajudado. E aí eu olhei pra ele, tava ali do lado de fora. Cara, Deus tocou no meu coração e falou assim: vá lá e dá o seu dinheiro na carteira. Aí sim, eu falei, cara, deu, mas tem muito dinheiro aqui e tal, mas tudo bem, isso não é um problema não, mas você, enfim, preciso. Cara, sentiu aquele negócio e tal, eu levantei e fui lá ajudar pro cara. Na hora que eu fui falar com ele, falei, oi, tudo bem? Ele nem olhou pra mim. Ah, cara, tem 2 dias que eu não tô comendo e tal. Eu falei, cara, não sei por que não, mas Deus mandou te dar isso aqui. Aí na hora ele ajoelhou, agradeceu, pô, posso te dar um abraço e tal? Eu falei, não, pode, cara. E eu fiquei meio assim, falei, cara, eu não fiz nada, eu só ajudei. Uhum. E quando eu entrei, assim, Deus tocou muito forte no meu coração, falou assim, você tá vendo? Ele ajoelhou para agradecer, ele não tem nada. Ele poderia virar as costas para mim, porque ele não tem nada. Eu falei, cara, a gente às vezes entende que a gratidão, É ou gratidão. você agradecer aquilo que você tem um pouco, é aquilo que te move a você falar, cara, beleza, eu tenho isso aqui, eu tô endividado. Eu acho que só tem esse caminho para você sair um pouco desse ciclo. Pô, mas podia ser pior. E se Deus não me abençoasse isso? Se eu não tivesse a casa? Ah, mas se eu não tivesse o carro? Mas se eu não tivesse o carro, mas se eu não tivesse a casa? Se eu não tivesse o meu sustento, se eu não tivesse o emprego, se eu não tivesse o emprego, Sim. então sempre tem algo ali para você agradecer, porque É um olhar poderia da gratidão, né, Bruno? A isso. importância da gente Eu olhar acho e que isso é ver. o que você consegue sair um É aquilo que a pouco. gente falou lá no início da espiritualidade, da gratidão, o exercício diário, de você ter aquela pausa e um momento de olhar por tudo que foi conquistado. E não só coisas materiais, mas até onde você conseguiu ir. Né? Eu tenho, até compartilhar aqui, uma paciente e que por diversas vezes em uma determinada situação da vida dela, né, trazendo em um contexto muito superficial, ela não conseguia ir à frente. Passava 2, 3 meses, ela retornava para a situação. 2, 3 meses, não conseguia. Então, em um momento da terapia, da relação, eu falei assim, eu fui, dei o parabéns, mas coloquei uma Uma grata para ela. validação, né? E aí ela falou assim, mas por que você está fazendo isso? Eu já fui e voltei nessa mesma situação várias vezes. Pode ser que eu faça isso de novo. Eu falei assim, não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou dizendo para você é que o esforço de você ter chegado hoje 4 meses da situação de não retorno, você foi forte de você ter conseguido chegar. Então, assim, é ser grato pelaquilo que a gente tem, né? E a gente faz muito aquela proporção, né? Valorizar as Do que eu pequenas não, coisas. do que eu não conquistei, né? As questões materiais, obviamente a gente trabalha em busca do melhor para a gente, tanto material quanto qualidade de vida e tudo mais, mas ainda assim a gente não faz o exercício da gratidão diário, que eu acho que é uma das coisas para dar um equilíbrio mental, né? O emocional ali está nesse nível de equilíbrio. Deixa eu só entrar num tema aqui, porque eu descobri isso depois de algum tempo, quando a minha mãe morreu e tal. O que seria uma depressão pós-luto? E como é que ela pode desencadear? Porque é uma coisa que eu, que foi um desencadeador na minha vida, assim, depois que a minha mãe morreu, que, que depois eu fui entender ali dos sintomas que eu estava tendo, das coisas que estava acontecendo, é um desânimo, é você não ter mais graça nas coisas, é você se desequilibrar em certas coisas. O que seria essa depressão pós-luto? As pessoas percebiam que você estava assim ou muitas vezes não percebiam? Geralmente a gente Nem eu acaba. percebi. Né, essa depressão vem justamente do momento que a gente tenta ser mais proativo
desviar mais o nosso foco, estar mais envolvido no trabalho, seja buscando fazer algo novo para interter, né, interter ali nos nossos Você vai criando pensamentos. vazio. Eu vou criando caminhos diferentes, formas diferentes para não lidar, não ter contato com essa dor. Ao invés de eu fazer ali o momento, né, que eu tenho aquelas fases, né, da perda, do luto, e que eu preciso vivenciar sem fazer fugas, porque ao fazer esse tipo de fuga, eu não ganho resiliência, não tenho aquela experiência onde eu faço a passagem de fase para fase para que eu realmente enterre a pessoa, né? Ainda mais alguém tão O importante. luto não é só da morte, é Não, de tudo, de inclusive tudo, de é, relacionamento, de quando peça de empresa. até lá no consultório, né, como eu atendo o público infantil também, a mãe, ao descobrir um diagnóstico de uma criança, ela faz um luto, né, e é um luto onde a mãe realmente entra no processo de depressão. Eu tive uma mãe que recebeu um luto da criança dela autista, né, dentro do espectro, e ela ficou 15 dias sem o trabalho, ela não conseguia levantar, né, de tanta carga emocional diante daquele contexto, diante daquela situação, né, que para ela estava idealizando uma criança de uma forma e ela recebe um diagnóstico onde ela percebe o quanto vai ser a vida dessa criança e dela também, né, Sim. diante de todas as intervenções, terapias que a gente conhece que tem, né, no caminho aí. E como essa saúde, a gente falou um pouco, mas eu queria que você detalhasse mais um pouquinho, como essa saúde mental abalada afeta a família, do empresário, assim, filhos, Sim. a, enfim, e como isso também afeta o corpo dele, assim, a parte dele não cuidar do corpo, não tô falando só da parte de engordar ou não, mas da parte, assim, da, Na saúde física, da no saúde geral. física e mental, é. Ah, de forma vai impactar quando ele entra num processo de busca, né, de superação com ele mesmo, ou de corrida, diante do mercado, diante de acompanhar o que está acontecendo e não ter um olhar direcionado, que hoje é muito difícil você ter um equilíbrio, né, trabalho, família, lazer, aquilo que eu busco para o que faz sentido para mim, né? Antes de eu ser mãe, eu tinha lá algo que me motivava, meus hobbies, vamos dizer assim, né? A pessoa tem que buscar algo que faça ali um meio termo, eu preciso desse equilíbrio. E hoje eu vejo a dificuldade entre você ser empresário e ter tudo num equilíbrio. Equilíbrio. Né? Hoje eu vejo que o impacto é grande, porque assim, na corrida, de eu ter que fazer da conta de pagar, de ter a empresa em uma colocação que faça, né, uma visualização boa, eu vou estar sempre em busca de algo, né? Obviamente eu vou estar empenhada e bem agarrada lá dentro da minha empresa. E aí quem sofre as consequências é a família, né? A falta de paciência, a minha irritabilidade aumenta, a minha disponibilidade de atenção, tanto para minha família no geral, né, quanto para mim mesmo, para minha saúde, né? Eu não consigo tempo para fazer uma academia, eu não consigo tempo para ir no Sim. nutricionista, eu não consigo me organizar, né? E isso afeta diretamente num conjunto, mental, física. E quando a gente afeta o nosso filho, é onde eu acho que vira a chave, assim, porque você não consegue mensurar. Quando é com você, cara, tu já tá meio que acostumado, vive aquilo às vezes desde a infância. Mas quando você vê, por exemplo, eu já tive situações em que eu nunca, é, quando eu era criança, assim, às vezes tentei colocar a faca, mas era bobeira. Mas assim, vai ser todas situações em que eu falei assim, não, é melhor eu ir embora, eu queria ir. A gente pede pra Deus, fala, Deus, então leva, porque é melhor e tal. Mas quando você olha pro filho e fala, peraí, cara, se eu sofri isso tudo pela morte da minha mãe, com 40 anos, quando a minha mãe morreu, não, 38 anos mais ou menos, imagine meu filho agora, que é pequeno, o quanto ele vai sofrer. E aquilo te dá força pra você falar, não, então eu vou estar aqui por eles, enfim. Eu acho que essa virada de chave, quando você vê que afeta o teu filho, a tua esposa também, mas acho que filho pega mais pesado, né? Porque às vezes são crianças que você vê ali e tu fala, caraca.
e às vezes replicam a mesma coisa do que você. Aí tu Uhum. fala, cara, é justamente o que eu não queria. Sim. Eu acho que é onde vira um pouco assim, tu fala, caraca, cara, que droga, assim, né? Onde a gente precisa. E é por isso que eu te fiz aquela pergunta. Até onde vale a pena você lutar, teoricamente, por uma empresa, por uma, por uma, por uma situação e afetar os teus filhos, entendeu? Uhum. Ter essa contrapartida. Então, assim, eu acho que você tem que puxar o caminho de entender, de buscar terapia e tal, mas quando você afeta os teus filhos é uma coisa muito complicada, que você fala assim, cara, será que vale a pena? Porque você vê muita gente assim, às vezes, por isso que a gente fala, não é dinheiro. Você vê muita gente financeiramente, às vezes, ganha menos do que de pessoas que ganham mais, e Uhum. muito mais equilibrado ali entre família, entre filhos, entre as coisas. Então, assim, esse equilíbrio é muito complicado, né? Assim, só que você tem que viver a vida vai fazendo, você tem que viver um dia de cada vez. E, enfim, você tem que lidar com as coisas. Também não pode abandonar uma coisa que é o teu sustento. Então existe muito ali é fácil, não é fácil. Como é que você Não, não vai foi. pegar, por exemplo, você também deve trazer muita coisa, você deve ter dias que você fala assim, caraca, que carga, tu chega em casa, se você não ter técnicas para poder superar aquilo, você acaba influenciando isso na tua casa, Sim. né? Sim. Essa parte da influência assim direcionada para nossa família, né? Eu acho que o peso e a cobrança do que a gente tem que enfrentar diariamente para dar conta de tudo, ele vai ter um impacto significativo para nossa família, sim, né? Porque quando a gente percebe que a criança está requerendo uma atenção maior da gente e a gente não está conseguindo é, tempo, né? Porque por várias situações, nem tempo para olhar para si, né? Então acho que um dos caminhos, você está me perguntando assim, qual, né? Uma das formas do equilíbrio seria direcionamento de se conhecer um pouco. Poxa, o meu limite é esse. Daqui para frente eu já extrapolei, né? E isso é difícil, a gente estava falando do orgulho, né? Isso é difícil eu dar conta de que, cara, além daqui, além dessa margem aqui, eu extrapolo o meu limite e o limite da minha Mas acho que família. sabe por que é difícil? Porque o problema no dia seguinte vai estar ali. Se você está endividado, você vai continuar endividado. Se a tua empresa está ruim, você vai continuar a tua empresa ruim. Então, a decisão acho que é uma coisa importante. Sim, mas a Mas decisão consciente, no sentido de que eu fecho uma empresa porque está toda endividada, porque eu não tô dando conta da empresa, não estou dando conta da minha família e não estou dando conta de mim. então você vai ter que fazer uma escolha. Né? Aí eu faço uma escolha. Só que essa escolha não pode pesar porque eu deixei de fazer algo por vocês, filhos. Ou deixei de Entendi, fazer. entendi. Porque aí vem depois assim, ó, deixei de fazer isso por conta Entendi. Você tem que ser uma de pessoa vocês. madura. É uma questão bem madura. Eu sei que não é fácil, né? Não, Entendi. não é fácil. Decisões da nossa vida, ainda mais no meio, na questão financeira, né? Porque todo o teu investimento, toda a tua realização profissional que você coloca com objetivo e sonho. Você não abre uma empresa qualquer, não pensa, vamos abrir uma Pra dar empresa errado. para dar errado. Não, não é esse o pensamento. Quando você faz com paixão, você faz com vontade de que aquilo cresça, né? E não crescendo é uma decisão de você. E aí é a questão de não ter orgulho, né? De reconhecer o seu limite. Não consegui com essa empresa. Talvez não seja aqui o meu caminho e seja em outro momento, mas eu estou todo endividado. São caminhos, são escolhas, são São escolhas. consequências, Você né? vai ter que ver E aí qual eu vou ver o escolha que meu é melhor. redirecionar. E para isso eu tenho que me conhecer, porque senão eu atiro para vou usar um termo, eu saio atirando para tudo quanto lados e Quer dizer, você não tem acerto várias nada. coisas com 10%, 20%, Sim, né? e nada é É 100%. nada 100%. É Nada 100%. difícil. Nem para você, nem para sua família, nem para sua empresa. Sim. Então, o equilíbrio, novamente, a gente tem falado bastante, mas o equilíbrio é o sentido, assim, e a busca e fazer acontecer esse equilíbrio é bem difícil, mas não é impossível. É uma busca, e às vezes, muitas vezes, ajuda com um profissional também, para auxiliar nessas questões mais emocionais, né?
A gente viu aquele filme lá que é o da emoção, é bem assim mesmo, Divertidamente. sabe? Assim, é um filme muito que você vê que você é assim, você tem a raiva e no final assim, o que passa é que todos os sentimentos e o comportamento, sentimentos ali, né, São todas as são, emoções ali. todas as emoções são importantes. Sim, Você não para pode cada uma delas tem um viver sentido de. para cada um tem um sentido. Então é você saber lidar com isso. Então Sim, assim, então hoje se você, enfim, tem um TDAH, se você tem uma situação, existe maneiras de você falar assim que às vezes você se torna um super-herói às vezes se você conseguir drenar, conseguir afunilar a questão do hiperfoco, que o sim. hiperfoco é uma situação que poucos conseguem ter, né? Então, assim, só que por outro lado é muito desgastante, então você precisa fazer todo um tratamento, enfim, para você colocar. Por isso que é importante o psicólogo, por isso que é importante o tratamento, porque senão, se você tentar sozinho, só vai estar desligado, você vai fazer isso, vai fazer, não, É um tem que fazer desgaste mental e um emocional desgaste grande. emocional muito É. grande E aí vem a frustração, de não fortalecer dar isso, né? certo, de Caramba, tentei de novo, não consegui. Caramba, tava vendo o celular para responder isso, não consegui. Não consigo, nunca não consigo. consegue, e a tua vida não vai, e aí você fica cada vez mais em tela, aí daqui a pouco você se pega dirigindo ou Sim. colocando, que até era uma pergunta pra falar o quanto o excesso de tela hoje é prejudicial, né? Tanto para adulto, tanto para criança. Mas é um caminho para adulto, é um caminho meio que sem volta. Hoje em dia você não consegue trabalhar se você não estiver conectado, né? Hoje o que que eu fiz assim que melhorou um pouco? Eu acabo que eu desativei a notificação, mas acabo que toda hora tu entra ali e Mas isso vira é até um automático. vício um pouco pior, mas o não tirar a notificação é bom porque pelo menos assim, naquele momento que você se diz para fazer de fato, é um momento que você consegue parar o que você quiser, senão é complicado. Mas a conexão, né, que você está colocando, a Uhum. conexão, ele o tempo inteiro dentro dessa conectividade, né, a busca dessa resposta. Hoje está tudo muito imediato, né? Você não vai até o banco hoje para resolver nada. Você vai no celular e você resolve. Sim. Você faz uma marcação de médico celular. Você hoje faz tudo na conexão aqui da internet. Não tem como você tirar o celular. Não tem, mas a gente precisa trabalhar essa questão na nossa vida, porque assim, senão ela fica, acho que 70% do nosso tempo, nosso tempo fica 70% se deixarmos 100%. Antigamente você demorava um dia para responder. Sim, sim. Era. Agora, se você não responde, o que, que o seu cliente vai dizer? É, Né? Hoje, se eu não respondo o paciente, tá aqui notificações. Se eu não respondo o paciente de pronto, e nem sempre vou conseguir responder, claro, que em algumas situações, que eu já tenho um código com alguns pacientes em situações de ideação suicidas, eu respondo de pronto, né? Eu paro o atendimento para responder, mas diferente disso, eu não tenho como responder senão de você pronto. não Mas se eu não consegue. respondo em situação, o paciente acaba de Exato. dizer: não, eu te fiz a pergunta, você não respondeu, sim, mas você mandou, a pergunta era 10 horas da noite, eu vou conseguir responder no dia seguinte, né? E aí pode se sentir, inclusive, não atendido, Exatamente. É enfim. complicado. Bom, a gente tá caminhando para o final. Acho que a gente falou mais ou menos de tudo que a gente meio que combinou. A ordem às vezes é conforme a gente vai falando. Sim. Você tem alguma coisa que a gente deixou aqui, enfim. Eu acho que de certa forma você saiu, né? Foi desencadeando, né? A gente Cadeia. acaba que Acho que assim, de forma geral, Bruno, acho que é importante mais uma vez para o teu público, né? Empresarial, a gente colocar o equilíbrio como a nossa principal e situação, buscar né? ajuda, né? E busca de ajuda, porque às vezes somente a busca do equilíbrio sozinho não é possível. Né? E essa busca de ajuda com o profissional vai fazer um sentido maior desse encaminhamento ser em tempo mais rápido, né? E você
aprender a lidar. E aprender a lidar com as situações e estratégias para diminuir esse tanto de ansiedade e estresse que A acomete ansiedade todos. também é muito. É, a ansiedade é um dos top one, assim, no consultório, né? Fica Você quer bem. falar um pouquinho ali do que. Vamos lá, para o pessoal entender. O que que é ansiedade? O que que é depressão? Quais são os outros tipos de saúde? Tem depressão, tem. Acho que um dos que chegam do público, né, adulto, né? Das maiores Ansiedade é é a excesso de ansiedade, futuro, né? né? O excesso de preocupações, né? Em relação ao futuro, em relação ao que vai acontecer, o que vai me esperar se eu não fizer, se eu não conseguir, e tudo isso vem no combo aí da ansiedade. E isso traz um prejuízo significativo para o empresário, né? Vamos imaginar se esse empresário, uma vez, isso já tem bastante tempo atrás, que eu atendi um empresário, ele tinha todas as chances de ir à frente, porque ele era o único do mercado dele naquele local onde ele estava privilegiado. Mas por tantas, em relação até a situações de experiências vividas, né, da vida, da família dele do passado, por tantas situações que ele vivenciou de vícios, do vício do pai, de perda financeira, né, ele era tão limitado em se lançar no negócio que ele ficou tão travado que ele não conseguia ir adiante, né, com tudo a favor dele. E ele não foi adiante, de fato, ele repassou a empresa dele e hoje ainda continua uma empresa, assim, dentro daquela região, líder, top. Né? E ele Que deixou e gerar uma frustração também. né? E hoje ele pensa, né? Hoje ele pensa assim, o quanto eu deixei de Então, o ganhar. medo. Então, é isso que eu te... Só para a gente finalizar aqui. O medo. O medo também, a pessoa ter medo. O que que é pior psicologicamente? A pessoa ter medo e ter a frustração de não ter conseguido, ou a pessoa tentar e ter errado e ter conseguido? Qual você acha assim que mentalmente, assim, pelo que você vê, pelo teu histórico, são mais afetados, mais frustrados? Então, Que é o cara que teve medo e recuou e não fez, ou a pessoa que fez, arriscou, errou, que também pode gerar uma frustração. o que que você acredita? Aí a psicóloga funcionando aqui. O que que você acredita que daria mais frustração para Eu, você? eu, eu, eu não me permito ter medo. Eu, eu acho que se eu errar, cair, colocar, eu tenho uma fé muito voltada a. Pô, se Deus fez tudo, se Deus é o Deus do impossível, se Deus me perdoou, se Deus lá atrás, quando todo mundo, enfim, era um aluno normal, e Deus fez eu chegar onde chegou, porque eu vou ter medo se eu ganhar minha fé? Eu Sim. não me permito muito ter essa questão do medo. Eu, pelo contrário, o medo me influencia a seguir. Se eu tiver com medo, eu falo, não, então. Eu vejo muito aquela passagem do. Já falei aqui no podcast, mas aquela passagem que para mim é um marco quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Uhum, E aí, se você for ver naquela passagem, tem quando ele para de olhar para Jesus, ele cai porque ele olha para as circunstâncias. uhum. Então, acho que o medo é muito isso. Então, tem situações que é sobrenatural, mas o medo para mim, eu não consigo, não tenho muito medo, assim. Então, de certa forma, você iria se sentir menos frustrado, não que a frustração não vai existir. Se você tentou, quando você tenta e mesmo assim não consegue, do que você não ter tentado e A também não ter frustração conseguido, que né? eu tenho é muito pelas palavras que eu tive na minha vida. Ah, você não vai conseguir, então, assim, aí gera esse tipo de frustração. Mas o medo não vou fazer porque eu tenho medo. Cara, eu boto na minha cabeça que, pô, porque se uma foi capaz de fazer, porque o outro não. Teve uma vez que a menina chegou pra mim e falou assim: Ah, a menina aqui da consultoria e tal falou que, não, peraí, porque se a pessoa faz, eu não pode fazer. Eu parei um dia, fui lá e aprendi a fazer, entendeu? Uhum. Então, eu não vou ter medo de avançar por causa disso.
Mas a frustração de você ter errado e ser frustrado, eu não consigo te dizer que é o pior porque eu não deixo de fazer por medo. Sim, então assim, vou focar na experiência em relação aos atendimentos, tá? A frustração me parece ser muito maior quando você deixa de fazer algo pelo medo, né? Porque eu nem tentei, então eu nem sabia se eu iria errar ou não, do que eu ter tentado e ter, poxa, realmente não deu certo, realmente não era para mim essa situação, mas tentei. Então, a frustração, sim, existiu a frustração, eu tentei e não consegui. Porque o ideal seria eu tentar, né? O legal, o esperado é tentei e consegui. Não conseguir é uma consequência que pode levar a uma frustração e que faz parte da vida. Né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, acredito que faz muito mais sentido a pessoa, diante de um medo, deixar de fazer algo, se sentir mais frustrado do que uma que sentiu medo e foi à frente. É, Né? também Então, assim, é é uma realmente percepção do que eu do seu dia a dia, do meu né? dia a dia. E a depressão? A depressão, só para a gente finalizar também, que eu queria finalizar também um pouco isso. Para quem está assistindo agora, quais são os sinais de depressão? Porque a depressão é uma coisa muito complicada que às vezes você nem sabe Sim, que tá tendo essa depressão. Eu já escutei falar um montão de coisa, enfim, mas a falta de alegria, a falta de vontade de estar, enfim, ela pode ser um indício de uma depressão, né? Qual, qual são os sintomas da depressão dessa forma silenciosa? Para quem está assistindo, assim, cara, será que eu tô com isso? Não, eu não, é a irritabilidade, sim. enfim, aí você vai dizer que qual é. Qual Então, seria? a gente chegou a mencionar sobre um pouco da depressão, né? É exatamente os sintomas que ela passa despercebido porque eu ainda estou produzindo, né? Só que a minha produção, ela é de forma, a depressão silenciosa que a gente estava falando, né? Então, eu produzindo, as pessoas não veem que eu estou no quarto, deitada no escuro. Que isso ali né, a foto. Quem está depressivo não sai, não come, né? E pode ter um impacto, pode ter pessoas que de fato tenham os sintomas da depressão e reaja dessa forma. Mas essa silenciosa vai passar despercebida por muitas pessoas e principalmente até por empresários por não aceitar porque depressão caracteriza para muitos como o quê? A Fracasso. fraqueza dele, né? Então eu não vou dizer, mas eu estou sentindo tudo. Eu não tenho mais alegria, eu tenho uma irritabilidade no topo, eu não tenho mais alegria de nada. A A situação. silêncio ela pode ser porque a pessoa tem característica de seguir, de não paralisar um pouco. Porque assim, por exemplo, eu tenho essa parada de chegar no outro dia, eu vou fazer, eu vou botar para acontecer e tal. E quando a pessoa tem a característica um pouco de avançar, independente de qualquer coisa, vai avançando de qualquer jeito, eu acho que isso passa um pouco desapercebido, a falta de alegria, a irritabilidade, enfim. E a pessoa que está por fora fala assim, cara, mas ele está avançando, Sim. ele está seguindo, ele está vivendo a vida dele. Como é que ele pode dar em depressão? Mas existe, né? Sim, existe. Você está sentindo prazer ainda? Mesmo que você se desafie em continuar, não vou parar, mesmo sentindo isso, Sim. a alegria não está tendo. Então, o que tem em volta é a alegria de fazer algo. É a vontade, a motivação, né? Entendi. Eu estou fazendo por conta de quê? É para cumprir que eu me comprometi? Ou de fato eu estou tendo a energia, a vontade de estar ali? Ou é mais um papel a ser cumprido na minha vida, né? Porque eu engajei, eu coloquei o meu direcionamento nisso, e se eu não fizer, qual fracassado eu vou parecer para a sociedade, Sim. né? Para o meio empresário. Então, por isso que você que está assistindo é muito importante que a gente toque aqui, que o empresário precisa ter um propósito. Se ele não tiver um propósito que está fazendo e fazer só por dinheiro, ele não consegue ativar essa alegria, mesmo quando as coisas sejam difíceis. Então ele vai acabar aceitando certas coisas e então a pessoa tem que estar com um propósito. Qual é o teu propósito? Eu quero porque se você não entrar na tua, eu entendo assim, se tu não entrar no dia que você vai trabalhar, cara, eu posso salvar alguém de cometer um suicídio, eu posso ajudar alguém a reconstruir uma família que estava perdida, Sim. eu posso reconstruir uma pessoa a ter uma relação melhor com os filhos, o que que te valeria? Acho que só o dinheiro.
mas será que valeria a pena? Então, acho que o empresário ele tem que ter esse propósito de o que que ele vai deixar de legado para a sociedade, né? Sentir como um objetivo de vida, né? Sim. Obviamente, objetivos eles alcançados, eles remetem a novos objetivos, Sim. né? Que aí você vai lidando com as coisas Vai ruins, que lidando. são os gatilhos ruins. Nem sempre você vai estar bem, nem sempre você Né? vai estar 100% o tempo todo, né? Até pessoas mais motivadas vão estar em algum momento desmotivada para determinado dia, determinada situação, né? E acontece. A questão da depressão é muito maior do que dias e momentos, né? É um espaço muito maior. Sim. Então tá bom. A gente a gente fala um pouquinho ali da SPF como um todo, que a gente, enfim, você acaba que a psicóloga dos meus filhos acompanhou um Uhum. pouquinho ali, né? Trabalho, se você quiser fazer alguma coisa, enfim, também fica à vontade. Depois você deixa a sua mensagem final. Os dois lá estão oriçados lá, né? Perguntando se era hoje que iria gravar ou não, principalmente a Bia. Então, queria que você encerrasse aí, então com esses dois. E se você quiser deixar uma mensagem também para quem está passando por isso tudo e tal, e aí deixar o seu contato também, para qualquer coisa entrar em contato, fica à vontade. Tá, então, assim, de certa forma, você ajuda no sentido de que deixa eu mais à vontade para fazer aquilo que eu mais sei fazer, e atendimento na hora que você, enquanto escritório, né, de contabilidade, vem me dar um aporte ali no sentido de orientação, né? Até foi recente, já tem um recente afastado. Você me deu algumas orientações que eu confiei bastante no que você estava me falando em relação à empresa que eu perdi, Sim. né, por um E agora a gente vai desajuste. ver para depois você juntar as duas É, lá com as tuas sócias, então assim, né? foi um direcionamento que me deixa confortável em fazer aquilo que eu tenho que fazer e me despreocupar em relação a isso. E aí, então, deixa o seu recado, então, final aí, deixa, coloca o teu arroba e se você quiser deixar um recado para quem tá passando por isso, enfim, alguma forma de se apoiar também, fique à vontade. Então, o recado é que a gente já veio, né, trocando dentro desse Esse tempo. trocando aí de psicólogo que é engraçado. Trocando. Que a Vai gente trocar. veio, que viemos falando, trocando bastante num ponto, acho que fundamental, em relação a não deixar as coisas seguir num rumo de não falar, não pedir ajuda, né? Porque hoje um líder, um empresário, se ele não se vê com a necessidade de ser ajudado em algum momento da vida dele, porque ele tem a cabeça de liderar, ele tem a gestão, ele tem a questão mesmo de ir à frente da empresa, né? Mas se ele não buscar ajuda em algum momento que ele se sentir precisando dessa ajuda por questões mesmo de E não orgulho, perca tempo, né? né? Não perder Porque o tempo e não pedir desdobramento pode ser desastroso. total e não pedir essa ajuda e reconhecer da necessidade dessa ajuda, de fato, assim, vai ser algo desastroso, como você está falando, e reconhecer isso são quebras de paradigmas. E hoje eu vejo pessoas chegando com isso mais destruído, sabe? Não tem tanto mais esse peso de que psicólogo, quem procura são fracassados, busca de psicólogo é maluco. Então, isso já está um pouquinho melhor. Nessa situação. Esse é um recadinho para a gente, né, buscar ajuda com um profissional sério e certo. É isso. Em relação aos pequenos que estão lá na sua casa, Bia e Davi, só foi possível acontecer essa conversa aqui através dos dois, né? Que eu tive o prazer de atender a Bia e atualmente com o E é Davi, totalmente diferente, né? uma benção do Maravilha. Davi, né? E mandar um beijinho também para os meus filhos que estão lá em casa me aguardando, Maria Eduardo e Bernardo. Então tá ótimo, então. Bom, obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio muito importante que a gente queria trazer sobre saúde mental. Deixe o seu comentário aí que é importante, curta, compartilhe. Se inscreva no canal que é importante também. Se você precisar de alguma coisa sobre contabilidade, pode entrar comigo, pode entrar em contato comigo. Também vai ter o contato, você vai falar diretamente comigo. E se você quiser se alertar aí para tudo que está acontecendo,
também vai ter o contato aí do Mairinho, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.